para fazer a presidência desta mesa redonda, que tem como tema a advocacia pública, o princípio da simetria e a função do legislador, o doutor Edgardo Maranhão Soares, diretor da ABRAC. Falou que não ia, né? Vai lá. E para fazer a secretaria dos trabalhos dessa mesa, chamamos o doutor Almir Vieira Pereira Júnior, presidente da Associação dos Procuradores de Entidades Públicas do Mato Grosso do Sul. De imediato, passamos a palavra ao doutor Edgardo Maranhão Soares. Boa tarde. Para dar uma continuidade a nossos trabalhos, o primeiro Congresso Nacional da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, eu tenho a honra de convidar para compor esta mesa o deputado estadual Fernando Capês, que é procurador de Justiça e ingressou no Ministério Público em 1988, aprovado em primeiro lugar, onde após experiências no Tribunal do Júri, integrou o primeiro grupo de promotores responsáveis pela defesa do patrimônio público e da cidadania. Combateu a violência das torcidas organizadas e a máfia do lixo e mestre pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Lecionou durante 18 anos no Complexo Jurídico da Mais Jesus, sendo também professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e de outros estados. É professor convidado da Academia de Polícia de São Paulo, Universidade Cruzeiro do Sul, Universidade Paulista e a Faculdade de Projeção de Brasília. E por 2 biênios ocupou o cargo de presidente da Comissão Constitucional de Justiça e Redação da Assembleia no pleito de 2010. Foi reeleito deputado estadual, sendo um dos 3 deputados mais votados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Convido também a subir ao palco o deputado federal Fabiano Trade, vice-líder do PMDB, foi presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, professor conferencista mérito do Instituto do Mato Grossense de Direito e IBM do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estudos Integrados, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, 2003. Chamamos também para compor a mesa o deputado federal Omar Serrari, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor titular de Direito Administrativo e diretor do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Paranaense, relator da CPMI dos Correios, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, primeiro secretário da Câmara de Deputados 2007 e 2009, deputado federal do PMDB no 4º mandato, vice-líder do governo na Câmara Federal, membro da Comissão em Constituição e Justiça e Cidadania, membro da Comissão em Educação e Cultura. Nossos palestrantes terão 15 minutos para suas explanações e mais 15 minutos para responder as perguntas dos nossos convidados por escrito da plateia. As perguntas poderão ser formuladas por escritos e entregues para a equipe de apoio que se encontram nesse auditório. Nesse momento, temos a honra de chamar o deputado Fernando Capês para realizar a sua palestra e a nossa resposta a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, foi uma grata surpresa de encontrar aqui perfilado para falar sobre o mesmo tema e pude constatar para um público que nos é tão comum e tão querido, meu querido amigo, deputado federal Fábio Trade, que tive a honra de conhecer enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Mato Grosso do Sul, como professor emérito, grande conferencista, e tive os melhores momentos como palestrante, convidado pelo Dr. Fábio Trade em conferências e congressos memoráveis no estado do Mato Grosso do Sul. Fico feliz, peço que transmita meus cumprimentos ao Dr. Marcos Trade, deputado estadual do Mato Grosso do Sul, seu querido irmão, Nelson,
nosso prefeito de Campo Grande, e o saudoso Nelson Trades, que eu tive o privilégio de conhecer com a sua vivacidade, sua cultura, sua história e seu caráter. Para Osmar Serralho também, um eminente jurista, deputado federal corajoso, com uma atuação que serve como exemplo e paradigma para tantos que muitas vezes se sentem inibidos de entrar na política, mas quando vem deputados como Fábio Trade, como Osmar Serralho, crescem em seu ânimo e percebem que a omissão das pessoas bem intencionadas permitirá que o espaço seja ocupado por aqueles que muitas vezes não vão com o espírito de servidor público, de servir ao público. Eu, quando fiz a minha primeira campanha, deputado Osmar, eu dizia o seguinte: olha, se eu não fizer nada, ainda assim eu peço que você vote em mim. Eu vou sentar na cadeira de alguém que poderia estar lá fazendo alguma coisa que eu queria. Então, sem dúvida, fico feliz de ver o Congresso Nacional com representantes como Vossa Excelência. Doutor Edgar do Maranhão, eu, na verdade, deveria ter sido convidado para vir aqui ouvir, não falar. Eu vou falar sobre a advocacia pública para profissionais desta área, para pessoas que conhecem com profundidade o seu mistério, a sua atuação. Mas, na verdade, o convite, me parece, se destina a que nós apresentemos o que já foi feito no âmbito do Estado de São Paulo, dentro da competência legislativa estadual. Quais são os pleitos que estamos apoiando? Quais as lutas que se encontram agora para serem travadas e vencidas, meu querido Estado? Em primeiro lugar, a minha história no Legislativo recente, fui candidato em 2006 e resolvi sair candidato sem nenhuma experiência política. Com 2 meses de campanha, eu fui impugnado pelo meu Ministério Público, sob o argumento de que membros do Ministério Público não podiam concorrer a cargos eletivos. Por eu ser anterior à Constituição de 1988, eu tinha esta condição assegurada. Mas surgiu uma confusão muito grande, jurídica, que foi ser resolvida no dia 12 de dezembro daquele ano, mais de 2 meses após o encerramento do pleito. Até lá eu tive que conviver com o resultado zero, que era o que o TRE apontava para candidatos impugnados. Tive até uma dúvida, eu votei em mim, não é possível que tenha só 0 votos. E eu fiquei sabendo posteriormente que em 2 meses de campanha, o segmento jurídico, preponderantemente sobre o qual me debrucei, os advogados públicos, privados, me honraram em 2 meses de uma campanha sem estrutura, sem condições, sem experiência, desorganizada, com 95.101 votos. Iniciamos o nosso mandato, fomos reeleitos com 214.592 votos, trabalhando voltados à área jurídica da advocacia e à área da justiça. O primeiro pleito que recebi, o saudoso procurador autárquico, doutor Ademar de Barros, que inclusive chegou a ser presidente do Conselho Deliberativo do seu São Paulo Futebol Clube, me procurou no início do meu mandato, apresentado pelo doutor Paulo Eduardo de Barros Fonseca. Ele estava, não sei se está aqui dentro, está aqui o Paulo Fonseca? Onde ele está? E nós sentamos no restaurante Rubaiá. Ele falou: doutor, eu quero lhe contar uma história trágica. Os procuradores autárquicos recebiam como parte fundamental dos seus vencimentos, está aqui o nosso querido Eduardo Fonseca, nosso querido diretor da Unifesp, um procurador autárquico também, muito me auxiliou nessa questão, a Norma Gracinha, vamos citar todos os nomes, que vamos cometer uma injustiça. Súbita e abruptamente o governo de São Paulo determinou o cancelamento da verba honorária na remuneração dos procuradores autárquicos. Há um caso comprovado, não vou dizer o município, que estamos todos aqui, mas eu costumo dizer até o município em que isso ocorreu, de um procurador autárquico
que, desesperado, entrou em depressão com a súbita redução dos seus vencimentos em mais de 90%, provocando-lhe um embaraço financeiro de tal ordem que, na sua fase de vida, lhe levou a uma condição de desespero e culminou por atentar contra a própria vida. Era uma situação praticamente insolúvel. Eu sentei e disse, um pouquinho de inexperiência, claro. A inexperiência até ajudou, sem muito conhecimento do legislativo na época. Não, eu vou resolver esse problema. Meu querido, saudoso Ademar de Barros, na frente do Paulo Fonseca, se levantou e falou, doutor Capês, eu respeito muito o senhor, mas eu já passei da idade de acreditar em contos da carochinha. O que um deputado vai fazer? Quem resolve isso é o chefe do Poder Executivo. O senhor não conhece, o Legislativo vem a reboque do Executivo. Nada que o governador não queira é aprovado numa Assembleia. No Congresso Nacional isso há um pouco mais de autonomia, mas a predominância do Executivo, infelizmente, é muito grande. Seja no Judiciário, onde lutamos pela autonomia financeira do Poder Judiciário, com a regulamentação do parágrafo 2º do artigo 98, para que as custas e emolumentos fiquem à disposição da Justiça. Temos um projeto parado, conversava com o desembargador Valim Beloc sobre isso, seja nesta área dos procuradores autarcos. Eu falei, calma, senta, não vamos perder a esperança, vamos lutar, vamos brigar, vamos espernear. Fomos ao Procurador-Geral do Estado, Marcos Fábio de Oliveira nos deu, ao chefe da Casa Civil, atualmente o senador Aloysio Nunes Ferreira. Contamos muito com o apoio do nosso querido senador, procurador do Estado, Almino Afonso, que foi fundamental. Cerramos fileiras. E não é que aquilo que parecia impossível, com fé, com união, sem personalismo, sem ninguém querer aparecer, colocando o objetivo acima de qualquer interesse pessoal de projeção política ou projeção de vaidade interna, com essa união, conseguimos no Estado de São Paulo restabelecer, por meio de um acórdão do Supremo Tribunal Federal e um projeto de lei que mencionava o acórdão, o restabelecimento da verba honorária. E o que parecia impossível ocorreu. Os procuradores autárquicos passaram a receber 90% a mais daquilo que lhes havia sido tirado. Foi uma vitória, mais uma vitória parcial. Infelizmente, Fábio, deputado Fábio Tradi, a amizade às vezes dá umas certas liberdades, né? Infelizmente, está sendo desrespeitado o mandamento expresso da Constituição Federal, num dos incisos 11 ou 13 do artigo 37, segundo o qual não pode haver distinção entre os procuradores de nenhuma ordem. Infelizmente foi estabelecido um subteto que bloqueia os vencimentos dos procuradores autárquicos ao arrepio da Constituição Federal. E depois, deputado Osmar Serrado, eu fico aqui com fama de encrenqueiro. Eu parei um projeto de lei que dava remuneração aos policiais militares e civis do Estado de São Paulo por 40 dias, porque as policiais femininas, que de acordo com a Constituição Federal têm direito de se aposentar após 25 anos de serviço, se aposentam após os mesmos 30 anos de contribuição que os policiais do sexo masculino. É o arrepio da Constituição. Infelizmente, quem tem formação jurídica sofre, porque a gente não consegue aceitar certas situações. E essa do subteto é uma que será vencida, infelizmente. Obedecerei o tempo rigorosamente. Essa será vencida da mesma maneira que a das policiais. Não vejo esperança de resolver isso imediatamente no Legislativo. Nós vamos aguardar uma decisão judicial que derrube esse subteto. Do mesmo modo, os procuradores seletistas estáveis, que foram recepcionados pela nova ordem constitucional, estão sendo discriminados no tocante à sua aposentadoria. Lhes é negado o direito de aposentadoria com vencimentos integrais.
Agora eu pergunto, de que adianta se eleger um deputado, um senador, reunirem-se numa Assembleia Nacional Constituinte, formar-se um pacto federativo, constituir-se uma Carta Magna Cidadã, se as suas normas não são cumpridas, não são implementadas por uma conveniência, por um atalho que se quer pegar, por um oportunismo momentâneo. Nós temos que lutar. E hoje nós constituímos na Assembleia Legislativa de São Paulo, por favor, porque falta 2 minutos, deixar para mim, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Frente Parlamentar da Advocacia Pública. E nós estamos lutando, procurando um advogado público por excelência, com um eminente professor de Direito Administrativo, de cuja amizade eu tenho o privilégio de privar, com quem eu dei aula há quase 20 anos, juntos na mesma instituição, que é o nosso ministro da Justiça, professor José Eduardo Martins Cardoso. Nós temos que procurá-lo e articular, juntamente com esses grandes aliados da advocacia pública, deputado federal Osmar Serralho, deputado federal Fábio Tradi, são os grandes baluartes que sustentam, nos dão apoio no Congresso Nacional, a Lei Orgânica Nacional da Advocacia Pública, para estabelecer um regime único. Eu pretendo estar nesta cruzada, como não será minha atribuição legiferante, em razão da competência legislativa federal, eu estarei ao lado de vocês, nas tribunas, protestando, articulando, lutando, falando com o ministro da Justiça, indo aonde tivermos que ir, percorrer todas as fileiras, para transformarmos isto numa efetiva realidade, para mostrar que o Congresso Nacional tem sim grandes valores como os deputados que aqui se encontram e pode também construir uma pauta positiva para a gente mostrar ao nosso Brasil que o poder legislativo não são apenas mazelas, as pessoas que querem trabalhar em prol de um bem comum. Nesse caso, trabalhar em prol da advocacia pública é trabalhar em prol de uma instituição ou de instituições federais, estaduais, municipais, que tem a missão de proteger o patrimônio público, o patrimônio constituído com recursos arrecadados do contribuinte, defendendo os interesses do patrimônio público, seja preventivamente, em funções de orientação e assessoramento, para que não sejam celebrados contratos lesivos ao erário, seja na função judicial, inclusive repressiva. E para isso, temos que lutar também ao lado da lei orgânica, que haja uma estrutura orçamentária capaz de dotar o advogado público, seja ele qual for, de que instância for, de uma estrutura, de uma infraestrutura de assessoramento para desempenhar o seu trabalho. Portanto, vim aqui, doutor Marião, muito menos para fazer uma palestra, mas para dizer, vamos nos unir, vamos dar as mãos, somos muitos, não somos alguns. Muito bem. É muito bom escutar Fernando Cabeça. Da última nossa reunião, o Dr. Marcos Stan, eu já lhe acompanhava antes, quando eu lhe conheci, na nossa última reunião da ABRAP. E já lhe admirava pela maneira imperativa das nossas atividades profissionais, da maneira imperativa com a sua preocupação com o nosso ordenamento jurídico. E isso nos traz apenas a consagrar realmente a sua figura como um homem sério, honesto e da maneira correta com quem nas suas atividades públicas que vem empenhando, seja ela dentro do Ministério Público, o qual sou origem de lá, seja ela dentro do Legislativo e seja ela agora à nossa frente, junto à Associação Brasileira dos Advogados Públicos. E eu considero a sua pessoa não só um companheiro, mas um irmão dentro da nossa associação, se assim posso dizer, em nome da ABRAP.
Obrigado pela sua participação e eu quero convidar os colegas que tenham interesse a formularem as suas perguntas. Vamos perguntar ao deputado Fernando Capês, depois dessa colocação, eu pediria que os colegas fizessem. Depois de todas as perguntas para todos, assim querem. Vamos dando sequência, as perguntas vão ficar para o final, para todos, mas era o organograma que estava aqui na minha mesa, né? Chamamos então o deputado federal Fábio Terra para que traduza as nossas questões de interesse lá. Obrigado, boa tarde a todos os presentes, é uma honra estar aqui, participando de um evento tão qualificado. Eu venho de Mato Grosso do Sul, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, e é para mim uma satisfação muito grande poder trazer um pouco da nossa contribuição política a todas as demandas da advocacia pública que hoje tramitam naquela casa. Eu faço uma saudação ao Edgardo Maranhão, presidente dessa mesa, e não sem entusiasmo fazer aqui uma referência toda especial ao meu amigo pessoal Fernando Capês, ele que já há algum tempo vem colaborando decisivamente para o aprimoramento da cultura jurídica brasileira, escritor de obras festejadas da doutrina penal e processual penal. Fernando Capês é, além de um amigo, uma referência para mim e para muitos advogados em Mato Grosso do Sul e certamente do Brasil. Portanto, é uma honra estar ao lado dele, participando deste debate. Sei que, como ele, muitos outros parlamentares estaduais e federais que representam alguns estados da federação também têm esta simpatia, este apego pela causa da advocacia pública. E por isso mesmo faço como estribilho a sua oração, a exortação de que nós precisamos cada vez mais estar